Jonas e Andrés? Que democrático. Não, 25 é a nossa próxima reunião. De abril. O indicativo para a reunião com o GC é dia 20, mas ainda não está fechado. Não está fechado. Tá bom, eu começo. Não, eu queria trazer umas coisas para completar ou para dialogar com a apresentação do Gabriel sobre o pentecostalismo. Eu apresentei na discussão passada a questão do neopentecostalismo na Ralé, né? Eu fiquei responsável pelo capítulo empírico. E tem algumas coisas que acho legal a gente prestar atenção. O procedimento a gente fica falando que é o GCER, mas na verdade não é, né? Que são, no caso desse capítulo, são dois autores, né? Eles são bons. Eles são bons, né? E é engraçado, eles nem são orientandos do GCE, tem um deles estava fazendo doutorado na Alemanha, tipo assim, eles são super, de certa maneira, autônomos, assim. Mas eu acho que eles estão fortemente dialogando com o Weber. E eu digo isso porque a maneira como eles fazem a oposição entre Ralé e batalhadores e as religiões que têm afinidades com cada uma dessas classes, ou seja, Ralé e neopentecostalismo e batalhadores e pentecostalismo, vamos dizer, bebendo da tipologia que o Weber faz. E a grande oposição que está presente é uma oposição entre magia e ética. Isso que acho que é importante a gente bater na tecla, porque isso significa entender as diferentes, para usar um termo sem rigor conceitual, mas visão de mundo, as diferentes visões de mundo dessas duas classes. E a visão de mundo da Ralé é mágica, no sentido de que a situação é tão desesperadora que a única esperança é uma aposta de uma transformação completamente mágica, né? Eles ficam utilizando, é interessante que eles usam as categorias nativas, né? Então, é da universal para, como é que é? Torne o impossível possível. Então, Parece. Oi? Não, parece. Pare de sofrer. O impossível é possível, basta acreditar. Então a fé é uma transformação imediata. E assim, quando eu estava apresentando isso eu não contei na reunião passada, mas eu fiz a minha pesquisa de campo para apresentar o capítulo anterior. Não foi ir até um templo, mas eu recomendo que vocês assistam aquelas inserções da Universal na Record e na Rede TV de madrugada, e assim é impressionante que cada dia é uma proposta diferente. Uma é completamente liberte-se do demônio que está dentro de você, e a outra não, é a prosperidade, você pode. E todas as histórias são mágicas, não são histórias e aí eu fui, estudei, batalhei, conquistei. É assim, eu estava endividado, eu era doente, eu tinha câncer, minha mulher tinha leucemia, meu filho fumava crack, e agora eu sou empresário, eu tenho 3 casas, tipo assim, a pessoa se transformou em proprietária, saudável, é a definição de mágico. E o que eles estão tentando bater na tecla é que a afinidade que os batalhadores têm não é uma transformação mágica, né? É uma transformação por meio da conduta ética da vida. E, para não ficar uma discussão sociologiquez, qual que é a importância política dessa diferenciação, né? E aí eu acho interessante também trazer, que é uma coisa que eu descobri preparando a apresentação passada, a fonte principal desses autores, dessa dupla que trabalha, vamos dizer, sociologia da religião
no grupo do GCE não é apenas o GCE, né? O GCE dá o quadro teórico geral, mas o grande cara que dá a chave interpretativa para eles é um sociólogo da UNB. Isso fica até uma discussão para a gente, o Guilherme não está aqui, né? Mas o GCE é complicado chamar ele de escola mineira porque a formação dele é na UNB. E depois ele vai para a Alemanha e tal. E esse cara, esse outro sociólogo, chama Eurico Cursino dos Santos. E ele é um cara formado na UNB, formação inteira na UNB, e é professor lá hoje em dia. E a tese de doutorado dele chama-se Magia e Mercadoria. Esse é o título, o subtítulo, não me lembro. E a tese dele é uma tentativa de interpretação do Brasil colonial a partir da sociologia da religião do ver. Por que diabos que isso seria importante em termos políticos no século XXI? Porque a tese dele é que o catolicismo é uma religião ética, no sentido de que ela postula a existência de um mundo transcendente e da possibilidade de uma salvação, versus uma concepção que não postula esse mundo transcendente além. E o problema de uma religião ética num país, numa sociedade colonial escravocrata é que é completamente incompatível a convivência entre a divisão entre senhores escravos e uma religião que é ética e universalista. Como que você compatibiliza a existência de escravos, sendo que o catolicismo prega que todos os seres humanos são iguais perante Deus? Então, meio a hipótese do cara é, esse eu rico, o catolicismo teve que se desarmar das suas concepções éticas e ele teve que voltar a uma concepção mágica que não postula a existência. Então aí eles vão interpretando o sincretismo religioso no Brasil, etc, etc. E a grande importância política, que também já estou me estendendo demais, é da possibilidade da construção de uma sociedade democrática no Brasil. Porque a hipótese desse Eurico Cursino dos Santos e dos dois sociólogos da religião é que, sem postular uma divisão entre este mundo e um outro mundo, essa é a origem dos valores democráticos modernos, ocidentais, etc. E que a grande questão no Brasil é essa concepção mágica de mundo, ela é funcional para a reprodução de uma classe de pessoas que não é considerada como gente. Então existe uma continuidade aí entre a divisão entre senhor escravo e ralé e não ralé, que é o que eles definem como a grande questão da luta de classes no Brasil, etc. E o que eu acho, que é o que o Fatah falou exatamente, talvez a gente tenha julgado que ele é mais pessimista do que ele realmente é. O fato dos batalhadores desenvolverem uma moralidade, ele não dá o pulo do gato, mas eu acho que o que ele está querendo dizer essa é uma base para uma avaliação crítica da desigualdade no capitalismo, que é uma base moral, de crítica social, que está completamente ausente na descrição que eles fazem da ralé. No sentido de que a saída mágica do eu era doente, endividado, fudido e mal pago para tudo deu certo, não tem nenhuma mediação, nenhuma crítica e nenhuma solidariedade de classe. E eu acho que, no caso dos batalhadores, tem alguns elementos aí que tem inclusive a ver com a própria concepção ética que a teologia da libertação, do catolicismo, que é a origem, a gente estava conversando um pouco sobre isso na reunião passada, tem uma origem aí da Constituição Histórica do PT e tal, mas enfim, estou falando demais. Bom, falando mais geral no livro, eu acho que ele avança bastante na contribuição do tema. Acho que o Gessé é muito feliz quando ele critica os economistas.
liberais e principalmente o Bolívar e o Amauri. As críticas que ele faz são certeiras e são boas, me contemplam muito. Por outro lado, eu já disse na sessão passada, eu acho que ele acaba caindo num estudo muito ortodoxo da metodologia do Bourdieu sobre o Brasil. E isso acaba que, como consequência, vendo essas categorias sociais de uma forma muito estática, que está sempre se reproduzindo. E, bom, queria falar de outro ponto mais específico, que também é uma crítica a ele, que é sobre essa relação que ele faz de religião e classe social. Ele coloca os pentecostais clássicos, na verdade a gente pode dizer que são os pentecostais clássicos e os deuteropentecostais, como se fosse a religião dos batalhadores, enquanto os neopentecostais são a ralé, né? Isso tem vários problemas, eu acho. Bom, para explicar um pouco quais são essas diferenças entre os pentecostais clássicos e os neopentecostais. Bom, os pentecostais clássicos e os deuteropentecostais, eles têm uma visão mais ascética do mundo, estão mais pensando no mundo de lá do que no mundo daqui. Eles vão achar que Jesus está para voltar a todo tempo, né? Então, uma visão escatológica de fim do mundo. E eles vão enfatizar os dons do Espírito Santo, como os dons de você falar em línguas, o dom da cura. E no caso dos deuteropentecostais, eles vão começar a utilizar a mídia para atingir o grande público. Os neopentecostais vão ser o primeiro grupo pentecostal que vai ser um grupo de afirmação do mundo. Isso através do quê? Através da teologia da prosperidade. Então essa ideia de que, olha, você vai prosperar, você faz isso que você vai prosperar, você vai seguir tais ensinamentos e fazer tais coisas na sua vida que vai fazer você prosperar, é uma visão dos neopentecostais. Nesse sentido, quem dá a disciplina das pessoas são os neopentecostais. E tem vários estudos sobre a Igreja Universal, várias etnografias que estão sendo feitas por muitos sociólogos e antropólogos da religião, que vão enfatizar justamente isso. A Igreja Universal ela dá uma disciplina, no caso da mulher, sobre o corpo da mulher. Ela vai ser a favor do aborto como um método de controle familiar. Não vai usar justificativas que o movimento feminista usa de direito da mulher ao seu próprio corpo. Mas vai ser uma coisa de planejamento familiar. A Igreja Universal ela ensina os seus fiéis a planejarem o seu orçamento mensal. Isso com certeza, no meio dessas justificações, existe o aspecto mágico, mas existe toda uma disciplina que a cúpula da igreja, os pastores tentam passar para os fiéis, e os fiéis, seguem mesmo essa disciplina. E não é bem o que o Gessé fala, parece que ele está um pouco desconectado desse aspecto dos neopentecostais. Isso não é só na Igreja Universal, isso é também na Igreja Mundial, na Igreja Internacional da Graça, que são as 3 principais igrejas neopentecostais. Outra coisa que ele não vê é que o próprio pentecostalismo clássico está sendo invadido pelas essas características neopentecostais. Hoje você vai numa igreja Assembleia de Deus, eu faço pesquisa de campo numa Assembleia de Deus, e tem muitos cultos que não deixam nada a desejar para os cultos da Universal em termos de utilizar as categorias da teologia da prosperidade. Você assiste o culto daquele pastor da Vitória em Cristo, Silas Malafaia. É um culto que está totalmente baseado na teologia da prosperidade. Então essa divisão que ele faz entre pentecostais clássicos e neopentecostais, ela está cada vez mais se dissolvendo. E mesmo se você considerasse que ela fosse do jeito que a teoria diz, isso não cola muito com a questão da disciplina. Esse é um problema que eu acho do trabalho do Gessé, que ele não, na verdade, desses autores que o Gessé coordena, que ele não vê. Depois a gente pode retomar essa discussão, mas ela
falar agora. Eu tenho uma pergunta primeiro para o Fatah. Você falou que ele critica o capital social, é isso? Então eu não entendi direito, porque para mim ele usa, né, essa categoria, que ele usa com outro nome, não sei. Não, ele usa capital econômico e capital cultural. Que são da elite, as elites têm essa. O capital social ele fala que é um conceito vago que é usado pelos outros autores, do Lavandê e tal, para mascarar, digamos, um racismo de classe. Não, tudo bem, eu entendo. É que eu acho assim, capital social realmente é um conceito vago, cada autor interpreta de um jeito, cada autor fala de um jeito o que é capital social. Eu acho que ele está criticando a maneira como eles falam vagamente. Mas você pode usar capital social como um capital cultural e essa coisa do estilo de vida da classe média, o acesso às redes, isso pode ser um capital social. Mas ele critica. Ele critica o que eles estão usando, tudo bem. E o conceito. Tá. Aí outra coisa é que um negócio que eu tenho pensado desde do Halé, né? É que, assim, ele coloca essa dinâmica aí da reprodução da classe, só que ao mesmo tempo, aí, principalmente aí nessa passagem da religião, ele admite que a Halé, se seguir direitinho aí os preceitos da disciplina e tal, ela pode se tornar um batalhador, né? Então a Halé vira batalhadora, ela ascende de alguma maneira aí nessa mesma nessa classe, mas de uma fração de classe para outra. Aí a questão que eu penso assim e coloco aqui pra gente discutir é se esse batalhador, com o tempo, numa geração seguinte, o pai batalhador, se o filho dele pode incorporar os valores da classe média. E aí estaria um problema, né? No desenho de hoje, assim, porque se essa a classe média que a gente discutiu, acho que na primeira reunião, lá nas entrevistas, ela tende a ter valores conservadores, esse batalhador, esse filho de batalhador, uma vez que ele se torna classe média, se isso for possível, é muito mais fácil para ele incorporar valores conservadores, porque o que ele vai querer ali é manter aquela posição. E acho que isso fica ainda mais profundo, assim, mais difícil, porque ele justamente vem de um histórico de que ele chegou, né, ele lutou, sabe, aquele discurso, assim, lutei para chegar aqui, então eu preciso me manter aqui de qualquer jeito, e para me manter aqui eu preciso manter como tá, entendeu? Então acho que é um risco, assim, sei lá, se isso é possível, né, pensar essas dinâmicas da reprodução e da produção das classes. É isso. Eu acho interessante